O perispírito é afetado com a cremação do corpo físico? O perispírito em si não é afetado, mas evidentemente que o corpo sendo cremado antes do tempo, se não tiver condições de ser desprendido desde logo, sim, ele sofre consequências. Ele sofre consequências. O fogo está ali queimando as carnes, e o seu perispírito, que ainda se está parcialmente ligado ao corpo, sente esses reflexos do fogo e sofre. Por isso que Emmanuel sabiamente recomenda, em caso de cremação, gente, cuidado, pelo menos 72 horas do cadáver na câmara fria. Dá tempo suficiente, mesmo que o espírito às vezes não mereça, mas amparado pela misericórdia divina, os espíritos encarregados de ajudá-lo podem providenciar, uma vez que está sendo programado, e efetivamente programado vai acontecer, por misericórdia pode afastar, pode desligar o espírito em tempo de não sentir, o seu perispírito não sentir os efeitos do fogo, não é? Claro, às vezes, por exemplo, vejo vocês, um espírito, por exemplo, que trabalhou na Inquisição, que julgou, que mandou muita gente para a fogueira. Esse é um outro aspecto, faz parte do plano de reabilitação kármica dele, né? Quantas vezes nós dizemos, cremação em 24 horas, a família exigiu e tal. Esse é o espírito meu superior que tem que passar pelos efeitos do fogo e sentir um bom tempo o efeito do fogo, porque muita gente ele mandou a fogueira no passado, faz parte do karma dele. Agora, em sã consciência, eu não aconselharia a cremação para ninguém, porque eu não sei o estado que eu estou, nem o que eu vou sentir. Essa história de dizer, olha, deixo aqui, tal, o corpo não é nada e tal, manda cremar. Pode ser que ele esteja se considerando muito autossuficiente, não é? Melhor é fazer como fez a Dercy Gonçalves, né? Me enterrem em pé. No que toca à integridade do perispírito, como fica o mesmo em relação à doação de órgãos, no que se refere ao doador, com a retirada dos seus órgãos? Essa é uma questão muito recorrente, né? Muitos espíritos já se manifestaram a respeito, o Chico e tal. Nós trazemos um capítulo na nossa obra, o Perispírito, um capítulo chamado Perispírito e Desencarnação. E nós analisamos todos esses processos e tal, mas apenas como uma síntese, né? Quando o doador doa de boa vontade, de coração, não há problema. Doa conscientemente, não há problema, não é? Ele pode aqui e acolá sentir de vez em quando puxa um sim e tal, porque na verdade esses órgãos todos são extraídos e ele ainda estando com vida. Embora a medicina tente às vezes não mostrar tudo com a clareza que o povo necessita ter, eu tenho 2 filhos médicos, um é neurocirurgião, então sei o que estou falando. E por quê? Mas na verdade, meus amigos, o que acontece é o seguinte: nós temos 3 tipos de morte. A morte cerebral. A morte cerebral há uma cessação de algumas partes das nossas estruturas corticais e há então apagamento consciencial, um estado de coma que se estabelece. Existe a morte encefálica, aí é diferente. Na morte encefálica, inclusive as estruturas, não é? Piramidais da coluna, etc., o bulbo, então, são as estruturas fundamentais, né, do sistema nervoso, nesse caso, também cessam suas funções. Então, a morte encefálica. Neste caso, por exemplo, o estado de coma é bem mais acentuado e torna-se irreversível, ao contrário da morte cerebral, que às vezes acontece à volta. A morte encefálica, sim, nessa questão da morte encefálica, o espírito não tem mais condições de voltar, não há mais estrutura somática
que possibilite, né, o reavivamento fisiológico. De modo que, nesse estado, se retira os órgãos, porque senão eles não podem ser aproveitados. Quando o espírito está doando, e a terceira morte, que é definitiva, é a morte cardíaca, né? Quando para o coração. Né? Então todos nós, né, acabamos morrendo do coração. Para. Simplesmente. Pois bem, no estado dessa morte encefálica é que ocorre a oportunidade da extração dos órgãos, como aconteceu agora com a nossa irmã lá em São Paulo, que doou 5 órgãos. Tá? Não se sabe se está no estado cerebral, que tudo é qualificado como cerebral, porque há muita necessidade de órgão, ou se realmente houve estado de morte encefálica, porque, minha gente, existe lei que determina, que orienta tudo isso. Sabe o que diz a lei? Que no estado de morte cerebral, e principalmente na morte encefálica, que possibilita a extração de órgãos, esse estado tem que ser verificado e autenticado por 2 ou mais médicos, sendo um deles um neurologista ou neurofisiologista. Você sabe que nesse interiorão do Brasil nós vamos encontrar essa junta médica para testemunhar isso? Quimera. Aí qualquer situação lá é solicitada, nem os encarregados do sistema de recolhimento e distribuição dos órgãos, né? Sistema Nacional de Saúde, eles imediatamente sugerem: olha, você está precisando aqui de um fígado urgente, uma córnea e tal, vê lá. Então a gente, primeiro que ocorre a morte cerebral, já estão tirando. Ele nem chegou à morte encefálica. Eu não estou contando aqui hipóteses, viu? Estou falando aqui em realidade brasileira. Quando você vai doar, está tudo bem. Agora, quando você não doa e a família doa, que hoje, segundo a lei, é preciso que o assentimento da família quando não há doação. Antigamente aparecia na carteira de identidade, agora não existe mais. Então não há nenhuma disposição para o doador, e a família então resolve: não, pode doar assim e tal. O oportuno é delas. Vamos doar. Você pode doar, então o negócio é o seguinte: assim que entrou em coma, vamos tirar a nota, ponto final. Bom, nos casos em que o espírito não dá o seu consentimento, muitas vezes, ao se dar conta que a dor que ele sentiu, porque não dando consentimento, ele sente a dor. Embora exista a proteção espiritual que ajuda a não sentir dor, não é? Mas há relatos inúmeros de espíritos, quando vão tirar o coração, sentem-se uma pontada forte, né? Em outros órgãos também. E os espíritos, por exemplo, do menos entendimento, quando se dão conta, eles dizem: me roubaram o coração, onde é que ele está? Eu vou lá procurar o cidadão que recebeu o órgão, o receptor. E às vezes se grudam nele ali inconscientemente, mas tudo isso dentro de um processo, né, regido pela lei da causalidade espiritual. Nada acontece em vão, nem por acaso, né? Outras vezes aí vai vir a rejeição, mas normalmente o espírito, depois de esclarecido, não deixa os órgãos, meu irmão, tal, para beneficiar você mesmo. Tem tanta coisa para resolver com você mesmo, o seu passado, tanta barbaridade que você fez. E agora Deus te dá uma oportunidade para você ajudar a humanidade. Isso vai me ajudar muito você. Se consola e deixa, né? Mas muitas vezes existem rejeições tais que não há ciclos por ele que resolvam. Rejeições mesmo, às vezes imediatas, às vezes um pouco mais alongadas, mais além, mas essas rejeições aprovadas são provocadas, na maior parte, segundo o nosso entendimento, por incompatibilidade perispirítica.